Eu acho que o tema é de extrema importância e merece mesmo ter um niche, um núcleo de interesse temático, porque nós precisamos estudar esse tema, compreender esse tema e viver esse tema. A arte de educar não é uma questão simples, não. Nada simples. A primeira grande dificuldade da arte de educar é de ter educadores capazes de educar, né? Isso não é uma coisa simples, porque não é o educar sobre gramática, matemática ou coisas parecidas, que apesar da sua importância, não representam aquilo que nós precisamos de essencial na vida. Representam aspectos importantíssimos, mas não o fundamental. O fundamental é a arte do bem viver de todas as pessoas, de todos os cidadãos do mundo, todos eles. Isso é que é o essencial. Uma das coisas mais perigosas para a humanidade é uma pessoa muito inteligente, muito culta, muito preparada, muito capaz, muito dinâmica, muito até simpática, mas de mau caráter. O que fala a verdade nas relações humanas é o caráter da pessoa. Isso, como regra, primeiro não se estuda nas escolas, não se pesquisa nas escolas normais, e mesmo onde existem pesquisas, elas ainda são bastante superficiais diante do tamanho do desafio. Não é que elas sejam superficiais, é que o desafio é muito grande. Nós vivemos, todos nós sabemos, num mundo ainda com grandes problemas, né? Nesse momento que nós estamos aqui conversando, tem guerras no mundo, tem lutas, tem crueldade, tem pessoas passando fome, tem pessoas passando necessidade, tem tanta violência que não convém nem mencionar. Porque se formos mencionar as violências, nós ficaremos estarrecidos e vamos dizer, é melhor desistir. Mas nós sabemos que elas existem. E sabemos que elas fazem parte da mentalidade mundial. A mentalidade mundial de hoje é de competir para se dar bem, para vencer o outro. É a mentalidade de vencer até com violência. É a mentalidade do dar-se bem e ser indiferente à dor da humanidade. Essa é a mentalidade preponderante. É a ideia principal de buscar sucesso e entendendo como sucesso ficar rico, viver uma vida de prazeres. Não existe um sentido de solidariedade humana ainda presente na sociedade. Quer dizer, ele existe, mas não a ponto de ser significativo na sociedade. Ainda vivemos uma sociedade com muitos problemas. Eu vou ler até aqui, nesse instante, um texto que veio às minhas mãos de um sobrevivente da Segunda Guerra Mundial, um professor. Ele, depois que conseguiu sobreviver, fez uma reunião com professores e disse o seguinte: eu sou um sobrevivente de um campo de concentração. Meus olhos viram o que nenhum homem deveria presenciar. Câmaras de gás construídas por engenheiros instruídos. Crianças envenenadas e mortas por médicos e enfermeiros profissionais. Mulheres e crianças assassinados a tiros e queimados por graduados em altas universidades. E por isso eu suspeito da educação. Olha a expressão dele, eu suspeito da educação. Meu pedido é que ajudem os seus alunos a serem humanos,
Seus esforços nunca devem produzir monstros, psicopatas. Ler, escrever, aritmética, etc., só servem e serão importantes se forem para fazer nossos filhos mais humanos. Com uma declaração tão forte como essa, nós vemos com bastante clareza que as nossas escolas, que o nosso estudo, que a nossa humanidade, ela está voltada para o ensino das coisas que estão ligadas à matéria, mas não aquelas que estão ligadas ao espírito, que estão ligados à irmandade, que estão ligados à solidariedade humana. Embora existam estudos nesse campo das relações humanas, estudos muito profundos, eles ainda não são expressivos, porque no dia que se tornarem expressivos, eles se tornam realidade. E no momento, ainda a realidade nossa é a da violência, do choque e tudo mais. Então, nós precisamos encontrar a arte de educar. Mas educar é muito mais, infinitamente mais, do que ensinar aquilo que está na materialidade, embora seja importante, fundamental. Tem que realmente a gente aprender algo que está no aspecto da espiritualidade. No correr da história, quem cuidava dessa parte eram as religiões, e até as religiões cuidavam isso de uma forma ampla, porque as escolas eram religiosas. As escolas eram religiosas. Só que as religiões, ao invés de trazerem à tona a espiritualidade, como deveriam ter feito, como era responsabilidade delas, elas, ao contrário, elas se colocaram como antagônicas uma com as outras. O que nós temos de guerras religiosas na história da humanidade não tem tamanho, inclusive dentro da mesma seita, dentro da mesma corrente, entre cristãos, o número de mortes entre católicos romanos e protestantes é altamente significativo. O número de mortes e de lutas entre os vários grupos xiitas e sunitas, entre os muçulmanos, vai por aí. Quer dizer, a religião que deveria unir os homens, ela tem separado os homens por uma falta de uma percepção espiritual. Mas, ou seja, os seus criadores, os seus instrutores, vieram com a mais alta espiritualidade, mas os seres humanos, nas suas limitações, transformaram as religiões em aspectos limitados, aspectos que não representam a realidade do que devia fazer. Então, nesse mundo que aí está, com essas escolas, nós temos escolas teosóficas, será muito importante, muito importante. E aí vamos tentar examinar um pouco o que seria uma escola teosófica, como que nós devíamos buscar fazer para organizar escolas teosóficas. E como eu disse no começo e repito agora, acho que a grande dificuldade vai ser de nós termos professores capazes, porque todos nós ainda somos bastante limitados, todos nós. E o professor, primeiro, ele tem que amar a profissão. Segundo, ele tem que amar os seus alunos. Terceiro, ele tem que se dar para realmente cumprir a sua tarefa. Ele tem que se entregar a ela e viver uma vida de plenitude em relação, especialmente a crianças, que são joias raras, são seres vulneráveis, e que é muito importante o que se diga, o que se fale, o que se apresente. Se o que nós temos hoje, normalmente, de que a pessoa deve buscar o conhecimento para se dar bem, que deve buscar o conhecimento para competir e vencer os outros, nós já passamos a ter uma ideia deformada. Nós temos que mostrar que o conhecimento tem que ser buscado, mas para bem ser
vir para bem servir. E aí vamos tentar examinar um pouco como é que é possível a gente entrar dentro dessa percepção de seduzir o aluno para que ele possa se sentir como uma peça importante para trabalhar por uma humanidade melhor, por um mundo melhor. E aí a questão tem complicadores das maiores dificuldades em todos os campos, no econômico, no político, no social e especialmente no religioso, no filosófico religioso. Aí, então, há um aspecto até muito importante que dificulta um pouco uma educação sábia no Ocidente, por causa do fundamento principal que existem nas religiões ocidentais. As religiões ocidentais têm se baseado, pelo mínimo na sua história e no seu discurso, em que é preciso a gente pagar o pecado capital, que Cristo veio para pagar esse pecado capital, de que nós precisamos salvar as nossas almas, a alma individual. E quando falamos em salvar a alma individual, nós vemos que já passamos por uma visão bastante egoísta, bastante individualista. Eu acho que um dos meios que nós vamos ter que desenvolver muito é uma literatura adequada para as crianças, para os jovens. Isso é fundamental. Nós, na sociedade teosófica, temos milhares de livros da mais alto significado, mas de difícil percepção ou penetração por crianças, por jovens, para entender a literatura que temos. E por isso, alguns dos grandes teósofos têm dito da importância de livros feitos para crianças. Aqui no Brasil, nós tivemos agora esse livrinho aqui, O Doce Rebelde. O Doce Rebelde é a história de um menino que ele pensa em mudar o mundo. Ele quer mudar o mundo pelo amor, mas não sabe como faz. Então, ele busca tentar ver como é que faz. Procura informação com seus pais, procura informação com acadêmicos, procura informação com uns e outros. E ele tem esse sentido da busca e da dúvida, de deixar a pessoa, ou a criança, sobretudo, que está lendo o livro, ao invés de receber uma afirmação, isso é assim, é dessa e é daquela maneira, não. Ele é convidado a pensar junto com a criança. Nesse ponto que eu mencionei aqui agora, nesse instante, sobre o entendimento da nossa existência, há uma historinha que se chama Meu Avô no Inferno. Então, diz aqui que o menino, aos 9 anos de idade, vivenciou uma experiência curiosa, que havia matriculado ele num colégio religioso, que no primeiro dia de aula, o professor, que era um padre, um sacerdote, falou longamente sobre a religião que eles adotavam, sobre a vida eterna da alma, sobre o céu e sobre o inferno, e sobre o cuidado que precisamos ter com a salvação de nossas almas. Disse outras coisas, que era preciso ser bom, mas que só poderia ir para o céu aqueles que aceitassem a religião correta, a certa, e o seu Salvador, isso como único meio de abrir as portas para o céu. O menino disse que ele sentiu que o professor estava falando para ele, como que quase colocando um aluno novo, e ele resolveu fazer uma pergunta. Então, ele diz assim, professor, o meu avô
que eu muito amei, ele já morreu, longe daqui, em outra cidade. Ele nunca pertenceu à sua religião. Na verdade, ele não tinha nenhuma religião. Acreditava em Deus e na bondade, mas, mas não acreditava em religiões. No seu entendimento, o meu avô foi para o inferno. Aí o professor conta a história que ele gaguejou um pouco e depois que poderia fazer umas preces para ele. Aí o garoto insiste, sim, umas preces, mas e ele está no inferno? Aí ele disse, olha, eu não sei bem, ah, não, ele titubeia muito, e depois de o garoto pressionar muito a ele disse, pelos nossos livros sagrados, o seu avô não tendo religião nenhuma, ele foi para o inferno. E aí o menino começa a chorar. E diz, minha mãe sempre me disse que Deus é bondoso e que todos seremos salvos. Mas o senhor está me dizendo outra coisa. Onde é que está a verdade? Eu preciso saber, eu preciso saber. E ele diz, para mim era inconcebível ir para o céu, enquanto meu avô e outras pessoas estariam no inferno. Não cabia na minha cabeça. Não era possível entender esse céu. Se Deus tudo pode, se todos somos seus filhos, se Ele nos criou com seus acertos e imperfeições, certamente Ele encontraria uma solução. Finalmente concluiu, eu, pobre mortal, imperfeito, não mandaria uma pessoa para o inferno, por pior que ela fosse. Deus, sendo a perfeição, o amor, o perdão, a compaixão, jamais imporia um castigo eterno. Minha mãe, por amor, deveria ter razão, porque a mãe dele dizia que todos iriam para o céu. Aliás, como diz o credo da Igreja Católica Liberal, que cremos que Deus é amor, poder, verdade e luz, que uma justiça perfeita regula o mundo, que todos os seus filhos um dia chegarão a seus pés, por muito que se tenham transviado. Então, é exatamente, digamos, a salvação de todos. Nas religiões orientais, esse problema ele fica mais fácil de ser resolvido, embora existam também muitos e muitos problemas no Oriente, mas ficam porque a ideia da reencarnação, a ideia da evolução. Agora, como é uma escola teosófica que nós estamos pretendendo, obviamente nós não vamos impor nada a ninguém, como a sociedade teosófica não impõe nada a ninguém. A marca principal da sociedade teosófica é ser uma entidade de livres pensadores. Cada um acredita no que quiser. A sociedade teosófica exige que o seu membro aceite a fraternidade universal, mas deixa ele em total liberdade, absoluta, para ele acreditar no que ele quiser. Convida ele a estudar, oferece nítidos, e cada um aceita o que quiser dentro da sociedade teosófica. Dentro da sociedade acabam não existindo pessoas que aceitem assim essa ideia de inferno, de diabo, dessa forma que é transmitida por algumas religiões, porque é muito primário. Não dá para aceitar isso de um Deus misericordioso que tudo pode e que nos fez. Então, realmente fica difícil. Nesse livrinho, esse ponto, ele termina se ajoelhando e pedindo a Deus que quando ele morrer, se o seu avô estiver no inferno, que ele quer ir para o inferno junto com o avô dele. Quer dizer, ele é um impacto de reflexão, especialmente para uma criança, de ver como é que... Ele vai lembrar que ele tem avô, ele vai lembrar que dentro da mentalidade vigente e olhado meio superficialmente, porque as pessoas acabam não examinando isso com profundidade, que é algo que precisa ser examinado com profundidade.
E o livrinho vai todo nessa linha. Todo ele é no sentido de sinalizar a busca, a busca, a busca do entendimento, a busca da compreensão, mas é um entendimento individual, pessoal. Não é um entendimento coletivo, não é uma crença coletiva que se coloca, mas é uma busca que deve emergir da própria criança, nos seus vários pontos que o livrinho trata, da sua postura, da compreensão do que se tenta fazer, da unidade da vida. Somos todos interrelacionados, que todos nós somos interdependentes, que não é mais poesia dizer que quando uma borboleta se movimenta lá na China, que isso não tem nada que ver conosco, mas que é uma realidade, que o mundo é uma coisa só, que nós somos toda uma unidade, todos nós fazemos parte. Somos consciências individuais, mas que vivemos dentro de uma consciência coletiva mundial, global, total, a própria divindade. Somos assim como células do nosso corpo. Uma célula nossa, ela é muito importante, porque o corpo depende de células, depende de bactérias para existir, especialmente delas. Sem elas, ele não existe. Mas elas, individualmente, elas são importantes porque o corpo precisa delas, mas elas não têm uma existência isolada e separada. Até nas pequenas coisas, nós vamos ver que quando nós nos alimentamos, alguém plantou aquela comida que nós estamos nos alimentando, alguém transportou, beneficiou, alguém cozinhou, alguém trouxe até nós, e a história aquele produto, e todos aqueles, tem uma história ao longo da eternidade para trás, para que chegue até nós. É uma ilusão a gente pensar em vida isolada. E é isso que tem que ser oferecido às crianças. Nunca imposto nada, mas oferecido de mostrar que existe uma unidade da vida, que o ar que nós respiramos é o mesmo ar que todos respiram, que a água que nós somos parte da água e vivemos e dependemos da água é uma água universal que está em todo o planeta e de que nós somos seres da Terra, mas somos seres cósmicos. O planeta Terra ele é um planeta dentro de uma galáxia, de um sistema solar que está dentro de uma galáxia. Nós somos essa percepção que é preciso ser levada, no meu entender, para uma escola teosófica. A escola teosófica tem que exatamente buscar com ampla liberdade, a mais ampla liberdade de pensamento, e que a criança, em especial, falando em uma escola de crianças, que a criança, em especial, ela possa perceber as verdades sem que ninguém diga para ela é isso, é aquilo. São sempre as sugestões que são apontadas. Aqui, por exemplo, nesse pequeno capítulo que eu mencionei do livro, ela não termina dizendo, olha, é isso, é aquilo. Não, pareceu o menino na sua dúvida, querendo encontrar e expressando o seu sentimento. Eu acho que isso tem que ser uma escola teosófica, uma escola de amor. O amor acima de tudo. É uma escola em que é preciso ter professores muito amorosos, professores com muita capacidade de fazer a aula uma coisa alegre, feliz, que a criança vá para a escola feliz, que vá para casa dormir, mas pensando no dia de amanhã, porque é como ir para uma festa. É como ir para uma festa, ir para a escola. Isso é que nós temos que fazer. Só que essa festa é uma festa de amor, é uma festa de solidariedade, é uma festa de reflexão.
É uma festa em que se abre espaço, sobretudo, para perguntas e não para respostas. E, de preferência, nem se dá resposta, se busca emergir da consciência da criança a própria resposta. Há, por exemplo, uma outra historinha nesse livro, em que ele, um garoto de 10 anos de idade, que morando no Rio de Janeiro, resolve com outros amiguinhos mais ou menos da mesma idade ir de bicicleta a São Paulo. E ele vai falar com o pai dele, preocupado que o pai não concorde que eles façam isso. E o pai primeiro ouve, pensa assim com profundidade. Aí ele, se eu vou buscar um mapa da estrada para vocês verem como é que vai fazer. No dia seguinte ele chega com um mapa detalhado, são 400 e tantos quilômetros. Como é que vocês vão, onde é que vocês vão parar? Onde é que vocês vão se alimentar? Como é que vocês vão fazer? Aí um deles diz, não, a gente pode levar um forninho, o outro, não vai dar certo. Quantos quilômetros você vai fazer por dia? E começa aquela discussão, aí as próprias crianças chegam à conclusão que não é um projeto interessante. Quer dizer, ao invés de o pai dizer, não, de jeito nenhum, não vou deixar uma coisa dessa, de maneira nenhuma, pelo contrário, um absurdo isso. Pelo contrário, ele foi buscar o Papa para que as crianças, na análise da situação, verificassem que era inadequado. E é mais um outro exemplo, são muitas essas histórias, mas é mais um outro exemplo de que a educação se faz pelo cair a ficha. Você não tem o poder de colocar na pessoa uma virtude. Você não tem poder. Nós não temos esse poder. Mas você tem o poder de que, com a arte de educar, fazer que ela compreenda o valor da virtude. Um exemplo, outra historinha. Hoje é um dia de muitas historinhas. Outra historinha. O menino é um mentiroso. E ele sempre está inventando mentiras e ele, na hipótese, ele cuida de uns carneirinhos. E ele gosta de fazer gozações. De vez em quando, grita lá para o pessoal, lobo, lobo, e o pessoal vai lá e era tudo brincadeira dele. Faz isso uma vez, duas, até que as pessoas não acreditam mais. Chega um dia, aparece um lobo de verdade, e aí ele grita, mas ninguém lhe atende. Ou seja, aquele que mente, você contando uma historinha como essa, e falando sobre o valor da virtude, da verdade, de ser respeitado por ser uma pessoa verdadeira, de que as pessoas se toquem com esse fato de que você é verdadeiro, você é confiável. Isso a pessoa cresce. Mas quando ele é um mentiroso, fulano disse isso, não acredita, não dá importância para ele. Quer dizer, é ele próprio que causa o seu mal pelo seu modo de ser. E aí, junto com uma historinha como essa, aí entra com beleza a lei de causa e efeito, a lei do karma. Nós colhemos o que semeamos. Não só no nosso comportamento, de que uma pessoa amorosa colhe a resposta da sua amorosidade, como também no plano material. Se uma pessoa se comporta de uma forma irresponsável, ele se expõe a riscos e que às vezes são muito certos e muito determinados, dependendo das ações. A gente colhe o que semeia. Então, está se contando uma história, mas está se falando sobre uma lei de causa e efeito, uma lei do karma. Esse aprimoramento na forma de atuar e como atuar com as crianças
ele é primordial. É uma arte. É uma arte que nós precisamos desenvolver e que ela tem grandes dificuldades, não é uma coisa simples. O Dalai Lama, há 20 anos atrás, ele resolveu fazer uma pesquisa assim, bastante científica e se dirigiu a uma universidade americana que tinha dado a ele o título de doutor honoris causa e pediu a ela de fazer junto com ele um estudo de como levar os valores mais altos do amor, da compaixão. Ele fala, o Dalai Lama fala muito da compaixão. Como levar a compaixão para a humanidade? E essa universidade resolveu fazer um estudo profundo. Levaram 20 anos fazendo esse estudo, que agora participaram os nomes mais famosos da psicologia, especialmente do mundo atual. Um deles, o Daniel Goleman, que foi uma das pessoas-chave desse processo. E acabaram aprovando um projeto. Um projeto que é um projeto filosófico. Ele está literalmente dentro da linha do que nós temos como uma visão teosófica. O projeto fala em 5 pontos principais. O primeiro, o cultivo da compaixão. O segundo, o treinamento da atenção. O terceiro, o desenvolvimento, a percepção do pensamento sistêmico, que está tudo relacionado. Não existe nada separado uma coisa da outra. A quarta, centrada na resiliência e a percepção de como superar os traumas. E o quinto, uma pedagogia construtiva com ferramentas para investigar a vida interna com valores éticos emergentes da reflexão e da reflexão crítica. Olha que coisa bonita. Pois é, eu quero aproveitar esse momento para dizer a vocês que a União Planetária, que é, no meu ver, um braço da Sociedade Teosófica, que atua no plano mais social, mas, sobretudo, com plena visão da importância do que é a sociedade teosófica para o mundo, ela foi credenciada pelos representantes do Silerne no Brasil, que estão em São Paulo, são o grupo chamado da Casa do Tibete, elas que representam. Foi credenciado para desenvolver e aplicar o método aqui no Brasil. E nós fizemos essa parceria, União Planetária, com o CILER, a Casa do Tibete, para a aplicação metodológica e do conteúdo do projeto educacional Suprem, que é a parte da União Planetária, em parceria com o governo do Distrito Federal. Isso foi levado à Secretaria de Educação do Distrito Federal, foi aprovado pela Secretaria de Educação e nós estamos na expectativa que, a curto prazo, a gente possa dar início a esse processo. E eu acho que vai ser muito importante essa experiência desse processo educativo que estamos envolvidos para trazer ao NIT que estamos agora criando juntos, o NIT de educação teosófica, educação de qualidade para o mundo. Eu acho que é um ponto importante, é um ponto muito interessante. Há outros aspectos mais que eu gostaria de ressaltar aqui. O tema é muito largo, dá para falar 40 horas. Então, como não dá para falar sobre tudo, eu selecionei aqui alguns pontos que eu acho que a gente deve ressaltar.
há um ponto que eu considero assim, muito interessante. Nós sabemos que a mente nossa tem limitações. Nós, como personalidades, corpo físico, emocional e mental, temos um grande alcance, mas tem limitações. E que aspectos fundamentais da existência nós não temos, pelo menos, elementos para ter aquilo de dizer de uma prova. E daí é que vem aquela história de que a ciência, que quebrou a espinha dorsal das religiões ao provar que os seus dogmas estavam errados, acabou se transformando numa ciência materialista. Mas uma ciência materialista incompleta. Felizmente, hoje, nós temos o surgimento de uma ciência quântica, e que essa, sim, traz uma dimensão, eu acho que posso falar teosófica, para a visão científica que nós precisamos da humanidade. Mas aí, então, nós ficamos, então, como é que nós vamos fazer? Vamos ficar com crendices? Não. A sociedade teosófica não é uma sociedade de crentes. É uma sociedade de idealistas, sonhadores, utópicos, visionários, que estão centrados na fraternidade universal, na total liberdade de pensamento e na busca de entender essa sacralidade da vida, do que é a vida. Então, eu vejo aqui, dentro de um estudo como esse, para nós oferecermos às crianças, que há aspectos que são transcendentais, mas são óbvios. Da mesma forma que no plano físico, nós sabemos que a água molha, que o fogo queima, nós sabemos no plano espiritual que o amor une, traz alegria, traz felicidade, e que o ódio traz dor, traz sofrimento, traz tristeza. Só que esse é um exemplo, mas nós podemos mencionar muitos exemplos que eu acho que são verdades absolutas, que Kant diria que são imperativos categóricos, são indiscutíveis. Eu acho que, entre eles, nós poderíamos começar mencionando a unidade da vida. Eu mencionei, repito, todos interligados, tudo que a gente faz, a gente está num mundo em que a gente não existe sozinho, a gente depende de outros, depende, e da mesma forma que no corpo humano, que coração, intestino, pulmão, tudo está interligado e em cooperação, da mesma forma. Nós, na sociedade humana, tudo está interligado e precisamos viver em cooperação para não sofrer os danos e os prejuízos de romper com a cooperação. Falar em cooperação, isso é óbvio. Falar em unidade da vida, de que todos nós estamos relacionados, isso não é crença. Isso é verdade absoluta. Verdade absoluta que nós não existimos individualmente. Nós existimos individualmente, mas a nossa existência individual, ela, na verdade, ela não é totalmente individual, porque ela se complementa com todas as outras pessoas e com toda a natureza. Com toda a natureza. Nós não vivemos sem os insetos que polinizam as flores. Nós não vivemos sem a água, nós não vivemos sem os animais e sem as plantas. Então, esse é um ponto que nós podemos dizer que é uma verdade absoluta. Outro, e que é importantíssima essa visão, que existe uma ordem no universo. A gente, se não olhar bem, a gente pode pensar que o mundo e a manifestação cósmica é uma grande desordem. Não. Basta ver o movimento dos planetas, a precisão dos planetas, o fato de eles não se perderem no espaço e não serem engolidos pela atração do Sol. Esse equilíbrio perfeito, o equilíbrio
da posição em que o planeta está e que permite as estações e que mostra a inteligência da natureza. Existe uma ordem, e uma ordem inteligente. O segredo de cada semente, você está vendo uma sementezinha de qualquer coisa. Ela não só está viva, como ela tem o poder de se reproduzir ad infinitum. Quer dizer, há uma ordem no universo que é um princípio que nós devemos ter muito claro para poder explicar às crianças. E dentro disso a inteligência da natureza, como a natureza inteligente, como tudo tem inteligência. A inteligência de uma semente, de romper com a casca, romper com a terra, abrir-se ao sol, florescer, frutificar, é de uma inteligência extraordinária e de uma beleza também extraordinária. Uma beleza, olha, se nós andamos aí num mato qualquer, mas você vai ver sempre florezinhas. Se você pegar aquela florzinha diminuta, você vai ver a perfeição dela. A perfeição. Você pega um besouro, você vai verificar a perfeição dele dentro da sua finalidade, no tamanho das suas asas, na sua simetria, no seu voo, no atendimento das suas necessidades. Quer dizer, nós vivemos no encantado, e esse encantamento é que é preciso conseguir transmitir às crianças. Mas só vai conseguir transmitir o professor que também estiver encantado. Se o professor não estiver encantado com a vida, com as pessoas, com tudo, não tiver uma amorosidade pelo conjunto, por todos, ele nunca vai conseguir passar isso para os seus alunos. Por isso é que eu digo, em primeiro lugar, é preciso um encantamento do professor. Ele tem que estar encantado com a profissão, encantado com o que ele faz, encantado com as crianças, encantado com a vida e passar esse encantamento. Nós vivemos no paraíso. Quer dizer, nós prejudicamos o paraíso, mas vivemos no paraíso. É assim como um ser humano que é criado como um templo maravilhoso, de uma perfeição extraordinária, e ele começa assim, dá a beber e se autodestrói. Nós podemos nos destruir individualmente ou coletivamente. A sociedade humana, com o vício da bebida, com a matança dos animais para se alimentar com a sua carne, com toda a série de coisas que faz, todos os horrores que faz, nós fazemos o mundo ficar feio, mas o mundo é maravilhoso. Com justiça social, o paraíso é aqui mesmo na Terra. Porque é preciso que isso não seja individual. Eu estou bem, estou aqui muito bem, tenho casa, tenho comida, tenho cama, mas é preciso ter sensibilidade para com a dor da humanidade. E como teósofos, devemos buscar não só trabalhar para que a gente possa minorar e, queira Deus, que possamos até extinguir esses horrores que existem aí, como também fomentar no espírito das crianças esse ideal de ser um benfeitor da humanidade, esse ideal de trabalhar por um mundo novo, por um mundo melhor. Nesse sentido, eu vou ler até aqui uma mensagenzinha da Blavatsky. A Blavatsky tem uma mensagem que ela fala. Nada é mais valioso para o indivíduo do que possuir um ideal elevado, ao qual ele aspire continuamente, modelando para ele os seus pensamentos e sentimentos e construindo assim da melhor forma que possa a sua vida. Acho que o ponto central
na educação de uma criança é tentar, claro que depende dela, cada criança é um mundo, cada um tem uma história. Eu vejo aqui uma filha presente, Isis Rezende, que é uma filha muito linda, que eu sinto que ela absorveu totalmente esses princípios teosóficos. O Marcos também está aqui, outro filho meu também, que também absorveu esses princípios teosóficos lindos e que vivem em função desses princípios. E por isso eu os vejo como pessoas felizes, porque quem tem o ideal e vive pelo seu ideal, vive em plenitude. Devo até dizer que foi o mais forte que minha mãe colocou no meu coração. Minha mãe e meu pai se conheceram na Sociedade Teosófica. A Sociedade Teosófica no Brasil tinha 2 anos de idade, isso lá, em 1921, 22. E me educaram como um teósofo, e minha mãe me dizia: meu filho, mamãe não imagina você ser um banqueiro, ser uma pessoa famosa, ser uma pessoa rica, mas mamãe gostaria muito que você fosse um benfeitor da humanidade. E eu me lembro que, a princípio, eu nem entendia muito bem o que ela queria dizer, mas ela, como era professoral, ela tinha um modelo professoral de ser tá preocupado com o bem do mundo. Ela me ensinou a rezar até pelos prisioneiros, quer dizer, que coisa mais linda. Eu vivenciei a Segunda Guerra Mundial e nós rezávamos não só pelos aliados, mas também para aqueles que as forças aliadas estavam combatendo, os alemães, os italianos, os japoneses. Isso é educação teosófica. Isso é educação teosófica. Educação teosófica põe o amor, o ser humano, em primeiro lugar. Educação teosófica não é superficial. Ela entra no âmago do ser. Ela busca fazer o ser um trabalhador pelo bem da humanidade. Claro que cada um de nós temos nossos defeitos, eu tenho muitos, e certamente tive que viver muitas experiências com os meus defeitos, mas esse princípio mais alto de um ideal pela humanidade, isso é uma coisa fundamental. E daí que a União Planetária tem até como lema: não há ideologia superior à solidariedade. Claro que está se referindo a uma ideologia partidária, porque solidariedade não é partidário, é abrangente. Quer dizer, não há ideologia partidária que seja superior à solidariedade humana abrangente, e que é o que a gente tem que despertar nas crianças, esse sentido profundo de amor e de reverência à vida, da sacralidade da vida. É fácil também mostrar às crianças, especialmente dentro da natureza, que a vida é harmoniosa, que a vida é cooperação, que a vida é equilíbrio, que a vida é bela, que a beleza não está só nas flores, tudo é belo. Eu sempre gosto de mencionar a beleza de um passarinho construindo seu ninho, de receber a sua companheira, de chocarem os ovinhos, de alimentarem os filhotes. Que beleza estonteante, para mim estonteante ver isso, quanta beleza. Mas isso que eu estou citando num pequeno caso, ela é presente em toda a manifestação cósmica. Uma mãe que mora num casebre, sai de madrugada para a cidade para trabalhar como empregada doméstica, ganhando salário mínimo, que se vê obrigada a deixar seu filho lá em casa, sozinho, e volta no final da tarde com sacrifício, com seu esforço. Ela é uma heroína. E a sua vida é de extrema beleza. Extrema beleza. Não que nós vamos aplaudir a situação que ela está, mas reconhecer
a extrema beleza que existe no trabalho dessa mulher, na luta dessa mulher, na sua coragem, na sua força de vontade. E, claro, que, paralelamente a isso, trabalhar dentro daquilo que for possível, mas de uma forma total, devotada, a diminuir esse sofrimento da humanidade, não ser indiferente à dor da humanidade. Isso é profundamente teosófico. Mencionaria, e até de uma certa forma eu já falei antes, mas relembro, a lei de causa e efeito, que as pessoas precisam perceber com clareza que, se quiser ter resultados positivos, tem que agir positivamente. A gente colhe amanhã o que plantou hoje. Não existe salto na natureza, não se planta hoje e se colhe hoje, mas que também é outra lei que deve ser observada, e mais que isso produz o seu efeito. E a percepção de que a vida é cíclica, que tudo se repete, tudo se repete. Da mesma forma que temos os dias e as noites, as estações, temos o respirar e o expirar. Temos a vida e a morte, que a morte é um espetáculo como o do sol poente, quando se fez da vida algo honrado, algo digno. E então nós podemos ver aquele ser que está partindo como um ser de luz que cumpriu a sua missão e homenageá-lo no nosso coração, como nós ficamos vendo o maravilhoso pôr do sol. É importante mostrar que tudo isso é fácil, como disse, é tudo óbvio, não são crenças, mas são fundamentais, que a vida em si, ela prima pela diversidade, que ela é poderosa e que existe uma lei, que é uma lei básica, que é a chamada lei da necessidade. A vida nos faz incompletos para a gente correr atrás da completude, seja no campo espiritual, seja no plano da vida. A gente sempre está buscando esse completar. E que então essa lei faz os seres se movimentarem. E dentro dela, que as dificuldades que a vida nos oferece, elas são de nosso benefício. Nós temos que abraçar as dificuldades, não podemos rejeitá-las. No livrinho que eu mencionei, há uma historiazinha em que ele pergunta para a mãe se deve rezar e pedir o quê, e se Deus atende. Quer dizer, ele sempre fazendo perguntas. E a mãe diz, olha, eu não sei das coisas também não, meu filho, eu vou dizer o que eu penso, mas mamãe não sabe, está aqui. Ela diz, é preciso que você tenha, meu filho, plena clareza que ninguém é dono da verdade. A mamãe vai tentar responder a sua pergunta, mas com a visão que ela tem. Mas a mamãe pode estar errada. Olha a beleza disso. Isso é teosofia. O professor, existem alguns, infelizmente, acadêmicos, cheios de pompa, com seu saber, com seus vários graus de doutor, ele tem que perceber que aquilo que ele está levando pode estar equivocado. Basta ver que durante mais de 1000 anos a ciência da época, né, e a religião da época dizia que a Terra era imóvel, quando hoje nós vemos que ela gira numa velocidade vertiginosa. Portanto, um erro fundamental que pessoas até foram queimadas vivas, como Giordano Bruno foi queimado vivo, porque disse que havia um equívoco nisso, que não havia abóbadas celestes em cristais, que havia o universo todo, e defendeu, inclusive, a vida em outros planetas, e foi queimado vivo. Hoje, as verdades de hoje, daqui a 1000 anos, poderão ser vistas de forma bastante diferente. E eu antevejo, especialmente nesse plano, de que cada vez mais
nós conseguimos perceber o invisível, aquilo que a gente não via, né? Hoje eu estou aqui com vocês, falando aqui, vocês estão me vendo. Eu em Brasília, vocês em vários lugares do Brasil, e me consta até que tem uma irmãzinha de Portugal aí nos assistindo. E isso é fruto de um desenvolvimento de técnica, mas esses desenvolvimentos eles vão sendo superados para uma coisa. Amanhã talvez a gente nem precise mais desse instrumental. Mas eu dizia a vocês que nessa historinha, ele disse, deve rezar, e se Deus atende aos pedidos da gente, ela diz que vai contar uma parábola e diz: lá no céu existe um conjunto de estrelas muito belas que são chamadas as Pleiades. Um dia estava um moço deitado em uma rede, descansando, quando chegou um anjo muito grande e disse a ele: você já descansou bastante, agora você vai nascer lá na Terra. Qual a qualidade que você deseja desenvolver nessa encarnação? Aí, ela continua no livro, o rapaz pensou alguns momentos e respondeu: paciência. Eu quero aprender a ser paciente. Muito bem, disse o anjo. Vou atender plenamente ao seu desejo de aperfeiçoamento nessa qualidade. Você vai ver quantos problemas irei colocar na sua vida para você desenvolver a paciência. E aí o menino disse: uau, mãe, eu pensei que o anjo ia dar qualidade de paciência para ele. E a mamãe disse: não, meu filho, a capacitação, o desenvolvimento, o aperfeiçoamento não são dados graciosamente pela vida por um anjo ou por Deus. Devem ser conquistas pessoais. Nós crescemos nas dificuldades, elas nos ensinam e nos aperfeiçoam. Então, está dando ali a lição de que nós devemos abraçar as dificuldades que a vida nos dá. E ela continua: não se deve pedir a Deus que sejam afastadas as dificuldades, as provas, mas devemos pedir luz, sabedoria para vencê-las. E vai por aí, dentro dessa linha de raciocínio. Eu acho que uma das coisas importantes é que a gente possa produzir livros infantis teosóficos, mas que são livros que têm, assim, um conteúdo de não de dizer verdades, por aqui, mas de sinalizar o mistério da vida. Tanto que o livrinho, quando chega nos últimos capítulos, e que ele está na busca, ele chega à conclusão que é uma busca sem fim. É uma busca sem fim, que deve ser feita, mas é uma busca sem fim, que é o fato da vida ser um mistério que faz ela bonita. A gente não saber o que vai acontecer amanhã. Se a gente sabe como vai ser amanhã, já perdeu a graça o amanhã. E ele diz que o encanto está na busca sem fim, que é a busca que nós devemos fazer. Olha, eu tinha vontade de falar muito mais, porque eu sinto que o tema dá para falar, mas eu vou terminar, porque o meu tempo já terminou, e devo dizer que eu sinto. É muito importante que a gente estude, pense, veja e faça. Mesmo não saindo muito bem, o importante é fazer, tentar fazer. Os erros que fizermos, nós vamos aprender nos nossos erros. E os acertos que fizermos, eles serão altamente producentes. Mas, sobretudo, eu sinto que temos que despertar a mais profunda espiritualidade nas crianças, o sentido mais profundo da beleza da vida, o sentido mais profundo de que nele vivemos, nos movemos e temos o nosso ser. E que nós somos gotas do oceano, mas como gotas do oceano, nós também somos o oceano. Que nós somos as mãos de Deus
para fazer a transformação do mundo. E que poderemos fazer isso na medida em que os nossos corações estiverem repletos de amor, de entusiasmo pela causa da humanidade. Por isso eu desejo e espero que desse Nietzsche acabe realmente nascendo uma escola teosófica e que nós nos capacitemos para ser professores dessa escola que exige uma grande capacidade, é um grande desafio, mesmo porque aquele que ensina de verdade, com amor, ele é o primeiro a aprender. Obrigado.